Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem na medida do possível. Então, como vocês já devem saber, a partir de hoje, né, na segunda-feira, a gente vai fechar a nota do primeiro semestre, porque esse ano, por conta de tudo que aconteceu, as notas não serão trimestrais e sim semestrais, então o somatório vai ser 12 ao invés de 18. E a primeira nota, a primeira média vai fechar agora dia 31 de agosto. Então, as notas de geografia estão todas no sistema já postadas, tá? E quem ficou devendo alguma coisa, depois a gente vai ver como é que fica, porque eu tentei conversar com todos na medida do possível, procurei várias vezes para refazer ou fazer o que estava faltando. E teve alguns alunos que infelizmente não me deram resposta. Então, continuando o nosso conteúdo, semana passada nós começamos urbanização, hoje continuamos, é um assunto bastante complexo, longo, e é muito pedido nos exames extras, né? De fora que vocês fazem, Enem, vestibular, prova de concurso, é um dos temas que mais caem em questões de geografia. Então, vamos lá. As cidades, elas podem se classificar de acordo com o tamanho. Então, na aula passada, eu expliquei a diferença entre município e cidade. E agora, falando só das cidades, elas também podem ser classificadas de acordo com o tamanho. Por exemplo, Tubarão, desde 2007, ele é considerado uma cidade média. O que significa isso? Para esse aqui, o tamanho, sim, classifica ele de acordo com o número de habitantes, tá? Então, a cidade média é entre 100 mil a 499 mil habitantes. Isso é ser classificado como cidade média. Então, Tubarão atingiu 100 mil habitantes em 2007, 2008. Mais ou menos. Hoje, a população de Tubarão é 111 mil habitantes. Então, vai demorar muito para a gente sair e chegar numa cidade grande. Se é que a cidade de Tubarão vai conseguir esse patamar. Mas, enfim, as cidades são classificadas de acordo com o tamanho. Então, a primeira classificação é distrito, que é uma divisão administrativa de um município, tendo como finalidade facilitar a gestão. Por exemplo, então tem cidades que são muito grandes e aí tem lugares mais afastados, que não chega a ser a parte rural do município, são bairros mesmo, urbanos, que pertencem à área urbana, só que são bem mais afastados e eles podem ser classificados como distritos. Então, na nossa região aqui não tem nenhum distrito porque não tem um município grande o suficiente para ter essa divisão. A vila, ela é típica de alguns países europeus e é dotada de uma economia quase autossuficiente. Aqui no Brasil a gente não tem vila, isso aí é mais para fora, né? Principalmente lá na Europa, onde a economia ela é autossuficiente, então ela não precisa de cidades ao redor para se manter. Uma aldeia é uma área satélite, então ela fica ao redor de algum lugar maior, que é a vila no caso, e ela é caracterizada pela economia de subsistência. Cidade pequena é considerada aquela que tem até 99 mil habitantes, e aí a partir de 100 mil até 499 mil é cidade média, como é o caso de Tubarão. Uma cidade grande, ela é considerada quando ela atinge o patamar de 500 mil habitantes. E aí tem a metrópole, que são as cidades que são mais importantes, porque elas agregam várias atividades econômicas e elas exercem influência regional. Então, no nosso caso aqui, nós temos a metrópole regional, que é Florianópolis. E aqui nós temos a hierarquia urbana. O que é a hierarquia urbana? Hierarquia é a gente seguir quem é o mais importante da linha. Então, no caso aqui da urbanização, existem dois esquemas. O esquema clássico, tradicional, e hoje o esquema que é utilizado. Ainda tem alguns setores da economia
que o esquema clássico funciona. Mas na maior parte das vezes o sistema atual é o que está funcionando. Então, como é que é? Hierarquia urbana é quem mora numa vila ou numa cidade pequena, ele não pode sair daqui e ir direto na metrópole nacional. Isso aqui eu não estou dizendo questão de transporte, de movimentação de pessoas. No caso da saúde, por exemplo, tá? Uma cidade ela tem que ser organizada, né? A área urbanizada ela tem que ser organizada. Então tem o sistema de saúde, por exemplo, o SUS. Então uma pessoa fica doente, aí vai pro médico do seu lugar. Vamos dar um exemplo de 13 de maio. Então, o município de 13 de maio tem uma clínica lá, não sei se tem um hospital, mas que tem um hospital pequeno. A pessoa ficou doente lá. Ela vai consultar na cidade. Caso o hospital onde ela está consultando ou a clínica não tenha tecnologia ou suporte necessário para atender ela, eles vão ter que mandar para uma cidade mais importante ou uma cidade que tenha mais condições. No caso de 13 de maio, a cidade que tem mais condições é aqui, ou Criciúma. Então, essa pessoa ela vai ter que se locomover para essa cidade, porque ela vai ter o que ela está necessitando. Se caso ela chegar aqui em Tubarão e não tiver o tratamento que ela necessita, ela vai ser obrigada a ir para outra cidade maior que apresente melhores condições. Nesse caso, ela vai para um centro regional, que pode ser Florianópolis, por exemplo. Isso no esquema clássico. Chegando lá em Florianópolis, eles vão ver e vão diagnosticar que o cuidado que é necessário não tem dentro da cidade. Então, ela vai ter que se locomover para uma região mais desenvolvida, onde tenha esse atendimento. Então, ela vai para uma metrópole regional. Então, ela pode ir para Porto Alegre ou para Curitiba, no nosso caso aqui do Sul. Chegando lá em Curitiba ou em Porto Alegre, se realmente for diagnosticado, né, que essa doença dessa pessoa que saiu lá de 13 de maio e veio fazendo todo esse sistema de hierarquia, chegou lá em Porto Alegre ou em Curitiba e não tem tratamento, ele tem uma última opção que seria a metrópole nacional, que no nosso caso é São Paulo. Chegando lá, o atendimento pela ordem de hierarquia tem que ser melhor, porque ela é uma metrópole nacional, então ela é considerada uma das cidades mais importantes do país, então lá tem que ter um atendimento hospitalar melhor. Chegando lá, ele vai ter o tratamento necessário para cuidar do caso dele. Isso no esquema clássico, antigo. No esquema atual, a mesma pessoa que está lá em 13 de maio foi diagnosticada com algum tipo de doença, ela não vai ter que passar pela cidade local, regional, metrópole regional. Ela pode simplesmente vir para cá. Então, ela pode passar por esses pontos de hierarquia e vir direto no mais importante, tá? Isso cabe na justiça, nos casos de justiça, por exemplo, na metrópole, no esquema antigo, a cidade começava lá em Capivari, por exemplo, uma pessoa ia ser julgada, daí ela vinha para Tubarão, aí ela ia para Criciúma, daí ela ia para Florianópolis, daí ela ia para Curitiba, para depois ir para Brasília, por exemplo. No caso do esquema atual, esse pode ser diferente, a forma como chegar no limite lá do maior ou do melhor que ela está procurando. Então, isso cabe na educação, cabe na saúde, cabe na justiça, como eu tô falando, tá? Não é caso de movimento de pessoa, é caso de movimento de atividade. Isso é a hierarquia urbana. Aí, depois, dentro das classificações, dos conceitos que a gente tem em urbanização, vai aparecer um termo chamado metrópole, ou aglomeração urbana. O que é isso? Para ser considerado uma metrópole, aqui no Brasil, a população tem que ser superior a 1 milhão de habitantes. Só que aí tem alguns termos que se utilizam de forma errada, e que a cidade não tem 1 milhão de habitantes, mas ela tem
influência de uma metrópole que teria 1 milhão de habitantes. Por exemplo, Florianópolis. Florianópolis não tem 1 milhão de habitantes, mas ela é uma metrópole, porque ela exerce influência em todas as cidades da região, próximas ou não dela. Então, ela é considerada uma metrópole pela importância. Mas a regra para ser considerada metrópole é que é quando a cidade atinge 1 milhão de habitantes. Aqui em Santa Catarina, esse patamar de 1 milhão a gente não tem. Mas nós temos metrópoles pela importância e pela influência. Então, o que é uma área metropolitana? É quando existe, por exemplo, o município de São Paulo, tá aqui, ele vira a metrópole, porque ele é o mais importante, e todos os municípios que ficam ao redor desse município importante, dessa metrópole, vai virar a área metropolitana. No caso aqui de Florianópolis, o município de Florianópolis, que fica na ilha, e tem um pedaço no continente, né? Ele forma a metrópole de Florianópolis. E aí vai ter essa outra área que pega Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, São Pedro de Alcântara, São José, Antônio Carlos, Biguaçu, Governador Celso Ramos, que vão fazer parte da área metropolitana da cidade de Florianópolis. Aí existe outro termo que a gente encontra quando estuda urbanização, que é a conurbação. Conurbação, ela acontece quando dois municípios crescem tanto horizontalmente que conseguem se chocar, eles se encostam um no outro. Então, no caso aqui, dessa segunda foto, é lá no Paraná. Aqui é a cidade de Curitiba, essa parte aqui que não tem nome. E aí tem o município de Colombo, de Pinhais e de Piraquara. Não tem nenhum espaço vago de área rural entre os municípios. Então, isso é um exemplo de conurbação. A cidade de Colombo cresceu tanto que encostou em Pinhais. A cidade de Pinhais encostou tanto que encostou na cidade de Piraquara. Isso é um exemplo de conurbação. Quando a gente estuda conurbação, e se vem alguém aqui na região, por exemplo, e não sabe a história de Capivari, que ele foi um bairro de Tubarão, a gente pode usar que é uma conurbação, porque a cidade de Tubarão termina onde começa Capivari. Então, a única coisa que separa o município de Tubarão para o município de Capivari é uma ponte. Só que quem mora aqui sabe que Capivari pertencia a Tubarão e depois ela se emancipou. Mas quem vem de fora vai ver que as duas cidades estão coladas uma na outra, que é um exemplo de conurbação. Aqui na primeira foto, nós temos um exemplo de conurbação da cidade de Criciúma e Sara. A cidade de Sara, ela tem 60 mil habitantes. E ela está crescendo, ela está se expandindo bastante. Ela se expandiu tanto que chegou a encostar no território do município de Criciúma, que tem cerca de 190 mil habitantes. Cocal do Sul, por exemplo, está crescendo. Ou talvez uma hora Criciúma e Cocal do Sul, se continuarem crescendo, eles vão se conurbar, eles vão se encostar, eles vão se interligar. Nova Veneza. Nova Veneza já cresceu o suficiente para chegar no município de Criciúma. Então, elas estão fazendo uma conurbação, elas estão se encostando uma na outra. Isso é exemplo de conurbação. Quando o município, 1 ou 2 ou 3 municípios, crescem tanto na área horizontal que se fundem e ficam um do lado do outro encostado. Esse processo se chama conurbação. Dentro dos conceitos de urbanização, vocês vão encontrar um termo chamado megacidade. Não existem tantas megacidades no mundo, tá? Essas bolas azuis que vocês estão vendo no mapa são exemplos de algumas das megacidades que existem no planeta. E o que é uma megacidade? É quando uma cidade chega no limite de 10 milhões de habitantes.
Tá? Então, não são poucas no mundo, porque esse número 10 milhões é muito para conseguir chegar. Então, aqui na América, nós temos 3, na América na parte norte. Então, em Los Angeles, Cidade do México e Nova York são consideradas megacidades, porque a população tem mais de 10 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, nós temos 2, o Rio de Janeiro e São Paulo. A maior é São Paulo, que tem quase 13 milhões de pessoas morando na cidade, não é no estado, é na cidade mesmo. E na Argentina, Buenos Aires. Essas são as megacidades americanas. E aí aqui tem no restante do mundo, na África, por exemplo, só tem 2 megacidades, a cidade de Lagos e a cidade do Cairo, no Egito. Na Europa, a única megacidade que pega a parte europeia da Rússia é Moscou. O restante, nenhuma cidade é considerada megacidade, porque não tem esse número de 10 milhões de pessoas. As maiores megacidades ficam na Ásia, principalmente na Índia e na China. E no continente da Oceania não temos nenhuma megacidade, porque não conseguiram chegar no patamar de 10 milhões. Aí existe outro termo também que está começando a aparecer, que é uma megalópole. O que é uma megalópole? É uma conurbação de metrópole. Então, lá atrás eu expliquei o que era conurbação, é a união de 2 municípios, quando eles se juntam. E o que é uma megalópole? É a união de 2 metrópoles, que elas já são grandes, já são importantes, só que elas cresceram tanto que elas se uniram. Então, existem algumas megalópoles muito importantes no mundo. As 3 mais importantes ficam nos Estados Unidos, que é aqui a Boswash, que é a cidade de Boston, cresceu tanto que chegou até Washington, que é essa mancha vermelha, lá por baixo do verde. A megalópole a 2 aqui, Chipitz, também é uma grande megalópole, porque significa que as metrópoles cresceram tanto horizontalmente que se uniram. E depois tem a de São Francisco e São Diego. Lá no Japão também tem algumas megalópoles. Na China tem megalópole, na Índia tem megalópole. E no Brasil, uma possível megalópole a ser formada seria a cidade de São Paulo com a cidade do Rio de Janeiro. Aí o que seria? Não é que a cidade vai crescer. A metrópole, a área metropolitana ao redor de São Paulo cresceria tanto que encostaria na área metropolitana do município do Rio de Janeiro, tá? Da metrópole do Rio de Janeiro. Essa é uma possível, ela não existe ainda. Então, no Brasil, nós não temos megalópole ainda. Uma possível área a ser conurbada seria a área metropolitana de São Paulo com a área metropolitana carioca. E depois nós temos as cidades globais. O nome já está dizendo, elas são muito importantes, são as cidades mais importantes do planeta. Se algo acontecer com elas, o mundo inteiro sofre. Então, e não envolve número de habitantes, e sim influência, tá? O poder que elas vão exercer diante do resto do planeta. E as cidades globais, elas são classificadas em cidades alfa, cidade beta e cidade gama. Nós temos só 4 cidades alfas, que são as 4 cidades mais importantes do planeta. Na América nós temos Nova York, na Europa nós temos 2, que é Londres e Paris, e na Ásia nós temos Tóquio. Então, o que significa? Que se tiver algum problema, por exemplo, na área econômica, de uma dessas 4 cidades, o mundo inteiro para. Então, por exemplo, em 2001, teve 11 de setembro de 2001. Vocês acho que não tinham nascido. Houve o ataque às Torres Gêmeas, por exemplo, em Nova York. E durante muitos e muitos anos, o ataque foi as torres eram blocos de escritórios e bancos, e o mundo inteiro ruiu depois desse ataque, porque visou a economia do mundo. Então, Nova York quebrou e o resto do planeta também, tá? Quando tem ataques terroristas, por exemplo, em outros países, e se for uma dessas 4 cidades, o mundo inteiro fica mexido, tá? Por isso elas são classificadas como cidade alfa. Se algo acontecer com elas,
o resto do planeta vai ter mudanças. Depois nós temos cidades betas, que na classificação elas são as segundas mais importantes. Nós temos 3 cidades betas, a cidade do México, na América, e São Paulo, a cidade de Sydney, na Oceania. Tá? Essas são as 3 cidades betas, né? Depois das 4 primeiras, as 3 segundas de importância, São Paulo, cidade do México e Oceania. E depois nós temos a cidade gama, que na questão de importância estão classificados como terceira, mas elas são muito importantes no mundo também. Aqui na América nós temos Buenos Aires, na África a cidade do Cabo, que fica lá na África do Sul, e a cidade de Pequim, na China. Então essas são as cidades mais importantes do mundo, tá? 4 alfas, 3 beta e 3 gamas. Essas cidades, como eu tinha dito, elas têm uma influência muito grande no planeta. Então não é à toa que eles lançam, por exemplo, uma música ou alguma novidade tecnológica, eles vão procurar uma dessas cidades para serem o lugar onde vai ser lançado por conta da influência que elas vão exercer. Então aqui tem uma cidade, a primeira cidade alfa, que é Tóquio, que é a capital do Japão. Tóquio, além de ser uma mega cidade, ela é uma cidade global alfa. O que é uma mega cidade? Ela tem mais de 10 milhões de habitantes. Então, tem cidades que elas vão ocupar 2 classificações ao mesmo tempo, como é o caso de Tóquio. Tóquio é uma cidade, é uma mega cidade, é uma cidade global e é uma cidade global alfa, tá? Ela é uma das 4 principais cidades do planeta. Aqui tem alguns pontos da cidade de Tóquio. Aqui é a cidade alfa Paris. Ela não é uma mega cidade, então ela não tem mais de 10 milhões de habitantes, mas ela é uma cidade global extremamente importante. Aqui também tem alguns pontos bastante conhecidos do mundo, né? A Torre Eiffel, o Museu do Louvre. Aqui são alguns pontos principais de Paris. Depois tem Londres, que é a capital da Inglaterra, do Reino Unido. Não é uma mega cidade, não tem mais de 10 milhões de habitantes, mas é uma cidade alfa por conta da influência toda que Londres exerce no planeta. E a última cidade alfa, que não é a capital dos Estados Unidos, mas é a cidade mais importante do país e é uma das 4 cidades mais importantes do planeta, certo? Depois nós temos a cidade beta, São Paulo, com alguns monumentos da cidade, a cidade de Sydney, na Austrália, e a cidade do México, que é a capital do México. E assim nós terminamos a aula. Espero que estejam todos bem. E vamos ver, semana que vem vai começar o conselho de classe para a gente ver como é que vai ficar a situação.